E a gente, na isso aqui, esse episódio 76 do Princípio Econômico Podcast. E hoje é a terceira parte da nossa série sobre economia e também política de Star Wars, né? E só pra dar um panorama, né? Do nascimento da República, a gente tem desde 25.000 BBY, né? Que é a nossa datação, a nossa forma de datação, até 1000 BBY, né? A gente já viu aí, no último episódio, as questões de datação. Especificamente nesse, a gente vai ver algumas coisas associadas a mais período perto das reformas de Ursana. E períodos mais ou menos aqui também, né? Enfim. Então, primeiro, eu recomendo, se você quiser ir mais a fundo nesse tema, né? E mais, de uma forma mais técnica. Primeiro, Princípio Econômica, volume 1. Tem também artigos de outros temas, né? Até temas que não tem nada a ver com isso, né? Tem artigos sobre economia do ponto de vista darwiniano, em sistemas ecológicos, tem economia da vida real, enfim. A maior parte é economia da vida real. Também economia sintética, né? E o princípio econômico é o volume 2 e o 3 que também vai ter outros temas, né? Que não tem exatamente a ver com economia sintética, né? Vai falar sobre é, investimentos, libertarianismo, outras coisas, né? Tem o volume 4 que escrevi também sobre Tolkien, né? A maior parte das obras que compõem o legendário do Tolkien do ponto de vista econômico e político. E também sobre outros temas. E tem alguns mais antigos, né? Que é o Estrutura de Mundos Virtuais. Todos estão disponíveis no momento gratuitamente no site, né? No futuro, caso alguém vá publicar esses livros. Se eu for publicar numa editora, eu vou tirar do site, né? Então, por enquanto, eles estão disponíveis. No futuro, não sei, né? Tem um de direito, né? Sintético, que é em MMORPGs e jogos no geral, que é sobre leis muito virtuais. Também, só que de forma acadêmica, né? Você tem artigos acadêmicos no fundo, por exemplo. Você tem sobre hacking, né? Sobre como funciona o mercado de venda de hacks online de associados a jogos e criação também. É um mercado realmente muito bem estruturado. E um ponto é que esse canal mesmo, ele antes se chamava Hackerman, né? Ele era de segurança da informação. Então, o primeiro tema que eu estudei, na verdade, depois de teologia, foi segurança da informação. E esse é o único livro que eu escrevi sobre o tema, né? O que é estranho, porque eu escrevi um blog sobre o tema e tal. É um tema que eu estudei por muitos anos, né? Via palestra da DEFCON, Black Hat, o dia todo, né? Enfim. Esse livro, ele foca em mostrar somente os sites até então da época. Mudou muito, né? E vendiam esse tipo de coisa, fóruns, detalhes em jogos específicos. Então, é, como funciona esse mercado de hacking mesmo, né? E outro sobre direito digital, né? Que é um pouco também mais técnico. Uma constituição para o metaverso. Também tem, no site também tem um pouco sobre isso. Se você vier aqui em metaverso, você vai ver um, só a constituição em si. Que é uma proposta de uma constituição para regular. Regular não, né? Seria privado, né? Pra ser de base, né? Para meus RPGs, né? Enfim, se você ler com mais detalhes, você vai ver do que se trata, né? Então, no site, essa parte aqui de livros, você pode pegar esses livros aí no momento gratuitamente. Tem revista acadêmica, também tem traduções que eu fiz ao longo da minha vida, né? Então aí também, no momento gratuito, né? Sobre as coisas que eu vou falar aqui, eu também recomendo o livro Imperial Handbook, fala muito sobre economia e política do Império. E o Lords of the Sith, também fala muito sobre esse tema, né? Tem o The Rise and Fall Economic, né? Acho que The Rise and Fall of Galactic Empire, também fala sobre isso, né? A ascensão e queda do Império Galáctico, né? Que tem a ver com também Star Wars, obviamente. Mas enfim, esses dois livros e esse também que eu acabei de citar são muito bons, né? E eu vou começar com um tema que é associado a propaganda em todo o espectro do Star Wars, ao menos desde a época da República, do fim da República, né? Então não tem propaganda, por exemplo, associada à Velha República e nem à Alta República, por exemplo, que é da Disney. Mas enfim, é um livro muito bom do Pablo Hidalgo, recomendo que você compre, né? Se você querer, né?
Então, qual é a ideia desse livro? Ele é escrito como se fosse por um personagem do Star Wars, fictício, obviamente, e era escrito por um artista que estava na época da transição da República para o Império. Fez propaganda para o Império. Então, um exemplo, esta aqui, Imperius Unitada Ober Totalex, né? Que é latim para o Império Unido, aí é poder sobre todos, né? Então, você vê aqui uma ideia de mão que tem muito a ver com propagandas que a gente já viu na vida real do século passado, né? É uma demonstração de poder projetada pelo Império, né? Pelo símbolo do Império. Muito bem feita essa daqui, né? Então, quando você vê essa imagem e tu fala, cara, isso daqui é associado a Star Wars, cara. Aí você já fala, calma aí, Star Wars é muito mais complexo do que parece, né? Enfim. O... Sobre o Walter Ring, né? Então, aqui são propagandas associadas à exploração na região mais longínqua, assim, dos braços da República, né? Porque o Walter Ring é a região mais longe, assim, de Picor e Cor, onde tá Coruscant e tal. Os principais grupos planetários ali, né? No Star Wars, né? No mapa do Star Wars. Então, é uma terra que mesmo o Império não conseguiu dominar totalmente, né? Então, tem mais contrabandos, tem mais sindicatos do crime, ali, os próprios Huts em Tatooine. Então, esse daqui é exatamente para pessoas que querem explorar o terreno, porque tem uma profissão em Star Wars que é de explorador, né? Que você vai, se investe em achar novos planetas e que tenham recursos naturais que depois podem ser vendidos, né? Para empresas, grupos corporativos, como a Mining Guild, por exemplo, a Trade Federation, porque você tem várias. Principalmente se não mora ninguém ali, né? Se não mora ninguém ali e você vê um aspecto ali de investimento, né? Então, tem vários livros que falam sobre essa questão. É útil, né? Para corporações se apoderarem desse planeta específico. Você tem que encontrar, né? Normalmente quem encontra vende localização para outras pessoas, né? E é aquele achado não é roubado, né? Então, quem achar primeiro, até do ponto de vista loquiano, meio que a posse da pessoa, mas isso é estranho, né? Porque às vezes fala assim, né? Do ponto de vista loquiano, se ele. Se alguém acha o planeta ali no Star Wars, né? No Outer Rim, por exemplo, e ele vai vender pra alguém a localização, é uma posse indébita se for de todo, né? Mesmo se não habitar ninguém ali. E se tiver gente habitando, fica mais complexo, né? Porque você tem uma crise de propriedade ali, de recursos naturais das pessoas que já moravam ali e de quem vai explorar aquele lugar, né? Às vezes a exploração no nível de sci-fi aqui é muito mais forte, né? Esse livro específico que é o Nascimento e a Queda do Império, né? Ele é muito categórico em mostrar isso, né? Ele foi escrito, na verdade, por um cara que é PhD em Primeira Guerra Mundial. Ele é focado em Primeira Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, né? Então, o livro é um melhor de Star Wars sobre política. Que eu já li, né? Pelo menos. Você tem aqui Safe in Your Hands, a Trade Federation. Então, aqui é uma propaganda a favor da Trade Federation, que é um grupo corporativo, né? Estava sendo manipulado pelo Darth Plagueis, né? Que é o mestre do Palpatine. Acho que ele aparece no filme, se não me engano, do Star Wars. Na Vingança do Sith. Então, ele era um cara com um aspecto mais de domínio financeiro, com fins políticos, com fins estratégicos aqui militares, né? Aqui é mentira, né? A Trade Federation, no geral, ela só buscava seus próprios interesses, né? Você tem aqui uma propaganda associada às zonas de livre comércio, né? Quando o Finis Valorum, ele, com o conselho do Palpatine, por sinal, decidiu cobrar impostos sobre as zonas de livre comércio, que é o que começa o cerco de Naboo, na, nas prequels, né? Nos filmes mais recentes, sem dizer o da Disney, né? Ainda no canon do George Lucas. Então você tem aqui lucros da federação igual a pobreza galáctica. Então, é, os lucros dos impostos cobrados pela República levam a galáxia à pobreza, né? Então você tem a lei, né, 31, o projeto de lei, né, 31
14, 814D, que é associado a isso, né? Que é citado, acho que somente nesse livro, tá? Se não me engano. Talvez alguma revista, Star Wars Insider, até, seja essa também. Mas é sobre impostos nas zonas de livre comércio. E normalmente essas zonas de livre comércio, elas já tinham, se não me engano, centenas de anos, né? Já era uma coisa, já era usada, né? Você buscar taxação desses grupos corporativos que já tinham também uma dominância política, né? É, não no nível da República, né? Mas relativamente grande, né? Obviamente ia levantar problemas, né? E aí vai gerar uma questão de secessão, né? Secessão é basicamente por exemplo, um país que ele sai, ele vota ali democraticamente para ele sair do país. Vamos supor, a Catalunha sai da Espanha. Aqui no caso é a secessão de quem era membro da República, planetas membros da República, né? Com o próprio Sereno, para criarem sua própria, entre aspas, não é federação, né? Confederação, né? É a Confederação de Sistemas Independentes no Star Wars. Aí você tem o Intergalactic Banking Clan dos Mons, que a sede é em Sip, né? Tem uma cena muito boa no Star Wars The Clone Wars, que tá no Disney Plus, né? Na série. Discípulo sendo tomada, né? E no fim pelo Palpatine, né? Então está aqui escrito, né? Investe sabiamente, né? Invista sabiamente, invest wisely, invest in tomorrow, né? Invista no amanhã. Aí tem um Mon e um da espécie que é normalmente comum na Trade Federation. É um grupo corporativo, privado e moral, por sinal, né? Eles não representam o livre mercado realmente correto. E o, os caras que mandam no sistema bancário da galáxia, né? Que são os Moons, né? De SIP, né? Eles viram uma nave, né? Como se fosse exploração, né? Então é meio que uma propaganda bancária, né? Como se fosse um Bradesco do Star Wars. Ou outra. O Itaú do Star Wars, né? Esse aqui é mais interessante. Esse aqui tem mais aspectos políticos e filosóficos. Eu não sabia desse cara antes, né? E essa estátua desse cara, que é o Sistros, né? Ele está. Tem uma revista do Star Wars específica. Ele está no filme Vingança do Sith também. Acho que outros também. Na sala do Palpatine. Na sala do Palpatine. Vai ter essa estátua. Ele guarda. É uma estátua que ele considera relevante, né? Importante para ele. Ela também foi usada pelo Finis Valorum. Foi o chanceler da República antes do Palpatine, né? Porque na República é assim, você tem os senadores e você tem o Supremo Chanceler. Como se fosse o presidente, né? E aí o Finis Valorum, ele... Da comemoração de 1000 anos de paz pós as reformas de Hussam, em que você derrotou os Sith, você tem a, a regra de dois começando com Darth Bane e os Sith, assim, de certa forma, todos sumiram, né? Porque eles foram destruídos ali na Batalha de Hussam. O que, na minha opinião, é um furo de roteiro, porque eu acho esquisito que literalmente todos os Siths estavam ali. E não todos os Jedi. Em Hussam. Eu acho esquisito, né? É porque, de certa forma, se eles tinham domínio de outros planetas, eles tinham que ter pessoas fora daquela batalha, né? Então, eu acho um furo de roteiro, na minha opinião. Porque não tem lógica. Todos os Siths morreram ali e os Jedi não, né? Embora foi um plano do Darth Bane também, mas enfim. Toda essa questão. Mas o Citro é um dos 4 sábios de Dalwart e a Society. E eles eram conhecidos como legisladores, né? Eles foram os que criaram a legislação da República Inicial. E eles eram meio que draconianos, né? Pra quem não sabe sobre Dracon, acho que é Draco, né? Que foi um legislador antes de Solon. Então diz a história, por exemplo, no Aristóteles, Pseudo Aristóteles, né? No Constituição Ateniense, ele fala sobre isso, uma história sobre isso, né? Muito bom esse livro, né? Sobre Solon, sobre como as leis draconianas que eram mais pesadas, né, foram abandonadas por uma lei mais brandas e uma democracia de Solon, né? Não era exatamente uma democracia, era um termo que Aristóteles usa chamado polity, né? O que é uma polity? É democracia, mas oligarquia. É um termo de Aristóteles aqui, tá? É traduzido como polity em inglês, não sei, não lembro em grego.
Politeia não é, porque politeia é a Constituição. Então, democracia mais oligarquia. Tinha as tribos, principais tribos, clãs que mandavam lá em Atenas, né? Então, no fim era uma oligarquia. E você ainda tinha escravidão, então não era democracia no sentido pleno, né? Porque se você tem ainda escravidão, você não tem democracia, porque tu basicamente está selecionando o povo que pode votar ou não, ou ter liberdade ou não, direitos naturais, né? Então, no caso, não era uma democracia no sentido pleno, né? Mesmo hoje, as democracias atuais são oligarquias em certos aspectos, né? São aristocracias em certos aspectos. A de solo é mais ainda. Então, é um ponto a ser levantado, né? Mas, obviamente, para você ter liberdade, você tem que também acabar com a escravidão, né? Senão, você não tem uma democracia realmente normal, né? No modo correto, né? Você tem que acabar com todo tipo de opressão ao próximo, né? E, no caso, essa é uma representação legislativa que tem a ver também com o Império, né? Porque por que o Palpatine tem essa estátua na sala dele, no filme? Porque esse cara representa o que o Palpatine é, né? É, alguém que domina, né? A legislação. Porque tem algum livro específico do Star Wars que ele fala sobre todas as leis que o Palpatine realizou e foi aprovada no Senado para dar poder para ele. Então, poder militar, é o último, né? Mas tem o poder do sistema bancário, realmente de discípio, várias constituições, mudanças na Constituição temporárias, né? Aparentemente, durante a Guerra dos Clones, né? A Guerra dos Clones ela foi realizada para dar poderes políticos ao Palpatine maiores. Ele virou um rei, tecnicamente, e é aprovado pelo Senado, que é contraditório. Senadores de Roma contra Augusto César, né? Cícero e tal, eles vomitariam se eles fizessem isso, né? E o Senado, ele votou categoricamente para aprovar um monarca. Tecnicamente monarca, né? Na, numa república, né? Então, aqui você tem o Conde Dooku, né? O Darth Tyrannus, que é um dos caras mais importantes na história da Star Wars. Ele era Jedi anteriormente. Ele eventualmente começou a ver que os Jedi eram muito... E a República, no geral, o Senado, era muito corrupto. Ele era corrupto, tinha muita propina, enfim. Principalmente quando a padawan dele morre, um conflito ali com os Mandalorianos, e ninguém faz nada. Ele fica puto, né? Então, no geral, esse talvez seja um dos epicentros do porquê ele começou a estudar o Clone Sith. O Palpatine veio nele e falou, ó, eu manjo disso daí. Começou a dar um espetáculo pra ele. Esse daqui já é uma propaganda separatista, né? Então, é um grupo que fez secessão da República. Do ponto de vista legal, não tem nenhum problema em um país, por exemplo, fazer secessão. Se a maioria das pessoas votarem pra secessão, não tem nenhum problema. É tipo o Brexit. O Reino Unido saiu da União Europeia. É uma união. Então, eles são livres para sair, caso tenha uma votação lá de forma democrática. Teve a votação, o Reino Unido saiu da União Europeia. Do ponto de vista até monetário. Bom para eles, né? A União Europeia ela é chata pra caramba em vários aspectos. Em relação a membros da União. Agora, é muito controladora, né? Em vários aspectos. E eu não vou citar exemplos aqui, mas tem exemplos na guerra da Rússia e Ucrânia, que eles foram muito controladores ali com os países próximos a eles. Em relação a questões de commodities de produção ali, agrícola, né? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas o ponto é que essa propaganda é de uma palestra na Rena University. Então, aí que o negócio fica mais. Pô, os caras chegam a um nível que eles criam universidades, e realmente tem várias universidades na lore de Star Wars. Mas você vê essa propaganda, cara, parece real, né? E quando você vê a história de Star Wars, é tão bem feito, cara, é que os caras realmente eles põem muito trabalho, né? Effort pra fazer essas ilustrações e essas ideias, né? Então é realmente muito bem feito, né? Então aqui, o líder do movimento independente de autodeterminação, a voz da razão no meio da corrupção e burocracia, e Strangle seria como a estrangula a república, né? Então, eles são pessoas que contra a corrupção, a favor da liberdade, quase que, entre aspas,
libertários, só que não, né? Eles são imorais, né? Então não tem como. Por exemplo, a Padmé no filme, quando ela fala contra o Dooku, o Conde Dooku, ela fala que, ah não, vocês buscam apenas lucros e são, tipo, capitalista malvadão e tal. Mas a confederação, no geral, era dominada por um cara imoral, né? O problema da confederação não era a confederação em si, era que o cara que liderava ela era um Sith, né? O propósito dele não era o bem das Estados Confederados, apenas um plano de acabar com a República durante a Guerra dos Clones, né? Então mesmo o Conde foi enganado pelo Palpatine nessa questão, né? Mas a ideia não era beneficiar a Confederação, era os planetas que participavam, era simplesmente acabar com a República e formar um novo governo. E um novo governo que não era o separatista, tá? Tem até uma conferência, acho que é a Baris Sophie e a Padme Amidala, que elas faz uma conferência com os separatistas e você vê que tem pessoas boas ali, né? Então a única razão por que não dava certo as negociações de paz que teve, porque o Doku nunca deixava e o Palpatine também não. Então, é, já era um negócio, tipo, não era guerra de verdade, era simplesmente uma piada, né? Esse livro chamado a Ascensão e Queda do Império, né? É um livro recente que eu vou deixar na descrição ele citado. Ele fala sobre isso com propriedade, né? Então, olha pra outra propaganda dessa separatista. Existem 2.000 senadores aqui, nenhum liga pra você, né? É engraçado, né? Mostrando a sede da República em Coruscant. Seria como a sede do STF aqui no Brasil, né? De certa forma. A sede do Senado, sei lá. Aqui contra a Palpatine, né? Vote contra o Military Creation Act. Act, na, na, na terminologia, como posso dizer? Inglesa no geral, né? Também acho que não. A mesma merda, acho que na forma de criar leis na Inglaterra. É basicamente lei. Então, a tradução seria Lei de Criação Militar. O que falava essa lei? Essa lei acontece no Star Wars The Clone Wars, fala sobre ela. Era uma lei para criar um exército. Para lidar com os separatistas que estavam criando droids. E os separatistas iam atacar. Porque o líder deles era o Doku, né? Já era algo que já tinha sido planejado pelo Palpatine anteriormente, né? Então, essa lei visava criar um exército de clones, né? Só que qual é o problema? Isso foi aprovado no Senado, eventualmente. Esses clones, eles são seres humanos. E eles são criados pra morrer na guerra. Tecnicamente, a República permitia uma forma de escravidão militar ainda. Pessoas criadas para ir pra guerra e morrer. E que se você desertasse, você iria morrer também. Não podia desertar. Ou seja, quando você vê episódios, por exemplo, tem quadrinhos, que você tem lá Obi-Wan, né, que encontra a escravidão ali em Ziguerra, acho que, eu acho que é assim. É meio hipocrisia, né? Eles são contra a escravidão, mas os próprios clones que são aliados deles, tecnicamente, eles não têm escolha a não ser ir pra guerra. São criados pra isso em caminho, né? Uns caminoanos, né? Então depois vai ser destruído o caminho, né? Por um general específico. No Bad Batch fala sobre isso, né? Sobre a destruição de caminho. Mas o grande ponto é que essa lei é totalmente é, sem sentido, né? Os droids, pelo menos, não é ser humano, né? Você pode dizer, não, os droids são conscientes. Aí é outra questão. Feito numa parada que não necessariamente é verdade. Agora, os clones, eles são seres humanos, né? Com base no Jango Fett, né? Que era a base genética pra criação deles, né? Que era um cara monstrão aí dos Mandalorianos. Então, e o Boba Fett também, se eu não me engano, é clone dele também. Só que um diferentão. Então, esse é o ponto, né? Você tem é, essa questão que é do fim moral. Foi aprovada pela Senado, né? Infelizmente. Só que é contra o Palpatine, né? Então o Palpatine ele poderia ser criticado naquela época. Aqui
a favor dessa lei que eu acabei de citar. Então você tem aqui a única coisa entre você e Oblivion, né? Eu não sei traduzir em inglês, mas seria Oblivion. O conceito de Oblivion significa destruição, né? Então, aniquilação. Então, é, não tem uma tradução. É um termo que eu acho que não tem uma tradução que permite você realmente ter uma tradução um para um. Mas o sentido é esse, né? A única coisa entre você e a sua destruição, a sua aniquilação, a sua, eh, enfim, derrota, de certa forma. Seria um termo pior. E no centro aqui é um sábio Jedi, né? Tem a silhueta de um sábio Jedi, né? Ou seja, é um a favor do Jedi, né? Isso aqui é na época da República. Então, os Jedi seriam uma força aí contra os separatistas, né? E foram. Eles eram tipo generais, né? Tem aqui dos separatistas, né? Lutando pela sua independência, né? A propaganda, um pouco, talvez, dá medo, né? Eu acho que se eu fosse separatista e visse isso aqui, eu teria medo, né? Separatista. Os droids, né? Aqui é do Império já contra os Jedi, né? Deliver us from Jedi Evil, né? Nos livre contra o mal Jedi, né? E aí vai ter a Ordem 66 pra... Vai ser um chip. Um chip não, né? Uma programação no cérebro dos clones que vai atacar o Jedi, né? Aqui é pra... Aqui eu coloquei errado, é pra investir no Império. Então, são títulos. Títulos são investimento de crédito, né? Por exemplo, tem títulos do governo, que você vai investir no governo, no próprio Brasil. Esses aqui são títulos associados à guerra, né? Então você investiria na guerra do Império, né? Na expansão dele. Você teria uma, uma curva de yield, né? Yield curve associado a esses títulos, né? Títulos de caráter militar. É esquisito, né? Eu nunca vi título de caráter militar sendo vendido dessa forma. Você pode ter hoje ação que você compra no mercado de ações de empresas de caráter militar, né? E a verdade é que todos os países, eles não produzem muito militarmente de forma estatal. Eles compram de forma privada, né? A segurança, no fim, ela é comprada de forma privada, né? Só que o financiamento veio de forma pública, né? Em impostos, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas as empresas que produzem são privadas. Aqui é contra smugglers, né? Contrabandistas, que é um... Tem até o Smuggler's Guide, que é um livro muito importante sobre contrabandistas de Star Wars, né? Então é um mercado negro, black market, né? Quando couber nossos inimigos e blá blá blá. Embora o Império, ele era totalmente a favor. Ele fazia tratados com eles. Tratados com os sindicatos do crime, como os Huts, Black Sun, os Pikes, né? São sindicatos famosos, Crimson Dawn. Embora eventualmente vai ter uma mina, que se chama Kira. Ela era líder do Crimson Dawn. Ela foi treinada pelo Darth Maul. Ela vai agir contra o Império. Ela tentar eliminar o Palpatine e o Darth Vader, né? Ela não consegue. Foi traída no fim, né? Por uns caras chamados Cavaleiros de Rain, mas enfim, não importa. Aqui, a favor do Palpatine, né? Não segure suas mãos, não prende suas mãos. Bind é de prender, né? Não amarre suas mãos. Grant him the authority. Então dê a ele a autoridade. He needs to assure total victory. Para, para que ele possa atingir a vitória total, né? Ou garantir a vitória total. Só que isso eventualmente permitiu ele ser um monarca, um imperador, né? Então, enfim, através de mudanças na Constituição. Temporárias, entre aspas. E o Palpatine sempre falando, não, é com grande receio, tristeza, que eu aceito esses poderes temporários para dominar vocês, de certa forma, né? Ele falava isso no Senado, né? Aqui é uma questão que é muito comum nas séries, né? De que você. No Bad Batch, por exemplo, nessa nova série do Darth Maul também, The Shadow Lord, tem essa questão da identificação, cara. Se você não é identificação, você se lasca, né? É como se fosse tipo militar mesmo. Tipo, vamos supor que você anda na rua, você pode andar sem RG, mas no caso do Império, se você anda sem RG, entre aspas, né? E os caras veem você sem identificação, tu é preso, cara. Tem que andar com é, o seu documento, né? Não é uma questão de
pra você. Tipo, no geral, você tem que dar com seu documento, mesmo na vida real, né? No Brasil, por exemplo. Mas você não vai ser preso por não estar com seu documento, a não ser que você faça merda. Mas é, pode às vezes dar o número do documento pro policial, ele pesquisa lá no banco de dados, mas a questão é que se você andasse sem documento no Império, poderia ser preso rapidamente. E militarmente, o cara com a machine gun na mão, entendendo, né? Então, é um governo mais fascista, né? Como a gente vê no Império Handbook. Tem aqui sedição, né? Reportar pessoas que vão contra o Império. O Jedi, né? Recrutamento, né? Join the Imperial Forces, né? Pra você juntar as forças imperiais. E a descrição dessa pintura, né? Falam que eles pegaram a imagem mais genérica possível, né, pra instigar o máximo de pessoas possíveis, né? Aqui também, né? The headgear fits, né? Se o capacete serve, wear it. Seria o vista, né? Se junte ao Império. Aqui você acha que eles querem paz, eles são terroristas. O meu evento aí é associado à Aliança Rebelde, né? Esse aqui é um do próprio Império. Não sabe quem é o artista dessa imagem. Que todas essas artes que eu tô mostrando, elas são artes que são feitas por personagens do Star Wars, tá? Nesse livro tem a lista de quem fez essas imagens dos personagens de Star Wars. Então são os personagens. Obviamente tem o autor que fez a pintura mesmo, na vida real, mas que também tem o nome em cada uma dessas imagens. Mas na lore, né? Você tem os artistas que fizeram essas imagens. O artista que fez aqui é desconhecido, e pelo que indica a descrição, o Vader pegou ele e eliminou também. Que era uma zoeira interna, né? Uma piada interna de que o Vader, se você trabalhasse como engenheiro ou qualquer tipo de coisa pra Vader, qualquer coisa que você fizesse, ele te eliminava, né? Então, isso é verdade. Pelo mínimo de coisa que você fizesse de errado, acontecia, né? E o personagem é tão icônico, né? Que só com o braço dele você já entende que é ele, né? Aqui é uma declaração de dependência dos rebeldes, né? Tem algumas seções que se assemelham à declaração de dependência dos Estados Unidos, né? Tem uma inspiração aí. Então, tá aqui escrito, por exemplo, você aumentou os impostos sem o consentimento daqueles taxados. Você eliminou e imprisionou milhões sem o devido processo legal. Você. Tudo contra o império, né? Vocês, né? De forma não legal, tomaram propriedade e terras. Vocês expandiram a força militar além do que é necessário e prudente, apenas para seus próprios objetivos. É, vocês tiraram os líderes eleitos pelos planetas, que foi quando o Palpatine, depois da criação da Estrela da Morte, tirou o Senado, né? Porque o Senado não quer aprovar essa merda. Um bagulho que destrói planetas, né? Como Alderaan. Então, ele dissolveu o Senado, né? Eventualmente. E o Palpatine até fala no Book of the Sith que ele deveria ter feito isso antes mesmo. Então, você dissolveu o Senado, né? Tá aqui também nessa parte. Vocês dissolveram o Senado, a voz do povo. Vocês instituíram uma política de especiesismo, né? E genocídio de não-humanos pela galáxia, né? No Star Wars Rebels, por exemplo, tem os Lassan, né? É Lasat o nome do planeta, mas que foi destruído pelo Império. Você tem Alderaan, você tem vários aí. Starkiller também fazia a mesma merda. Então, eu acho que deu com dois A, mas enfim. Tem vários planetas que foram destruídos pelo Império por razões que eles tinham, né? Inúteis, né? Então é muito interessante, porque vários dessas ideias, proposições são bem interessantes, né? Tem para você juntar com o Pinor, que é uma organização do Império. Você tem aqui Vote para Leia para primeira senadora. Tô pra ler um livro da Leia que é Bloodline, né? Eu tenho baixado já e parece que tem bastante política, né? Aqui você pode queda do Império. Aqui o massacre de Tuanum, que também é contra o Império, né? Pra mostrar que nunca deve ser esquecido, né? Massacres que... No livro Ascensão e Queda do Império, você tem um capítulo que é só sobre isso.
só sobre genocídio do Império e tal, que é terrível, né? Engenhoso também. E agora eu quero dar uma parte um pouco mais diferente, né? Que vai ser mais sobre o Império Eterno. É uma HQ que era uma web HQ, né? Da Velha República, que eu não tinha acesso antes. E que traz mais detalhes sobre o Império Eterno, né? Então a gente vai um pouco antes aqui pelo menos mais de 1000 anos antes dos eventos aqui que a gente estava descrevendo anteriormente. Então aqui é uma continuação da aula anterior, né? Então vai ter um evento que se chama Guerras Mandalorianas. E esse exemplo das Guerras Mandalorianas que começam no, na época de Zane Carrick, né? Que é no primeiros HQs aí da Velha República, em que os Mandalorianos vão atacar Taris. Eles vão começar a atacar cidades ali do. Acho que é Mid-Rim, Inner-Rim e Core-Rim. Peraí, e Core. E aqui é um exemplo de um general, né? Que era líder do Zane Carrick. Que é o Zane Carrick que aparece nas histórias anteriores, né? Que é uma história incrível, né? Basicamente, os Jedi, eles atacam vários Padawans, né? Crianças. Só que o Zane, ele chega atrasado. Todo mundo culpa ele, né? Pelo feito, né? Tem todo um plot aí que era de um Sith, que é um spoiler. Cada isso, mas eu não vou entrar nisso aqui. Aqui ele já é mais velho, né? E ele tá trabalhando sem a família dele saber, por sinal. E a mina dele saber. Ele tinha uma namorada também que dessa série, né? É, para a República, pra lidar com os Mandalorianos. Então, ok. Então aqui, o Zane parece que ele tava com os Mandalorianos, eventualmente. Começa a ajudar os Mandalorianos, de certa forma. Então aqui é um exemplo, né? Os Mandalorianos aqui conseguiram prender essa unidade da República que o Zane participava, né? E o general também. E ele vai ser importante aqui, que era um general mais covarde e tal. Que era de uma família aristocrata e tal. Ele fala que eu sou um capitão naval da República e contra mim é contra as leis do combate e tal. Minha mãe é uma senadora. Meu pai fundou a, uma exchange financeira. Então ele tá dando um pedigree dele pra não ser atacado, né? Tem uma Mandaloriana aqui zoando com ele, mas enfim. E aí aparece esses Jedi e eles estavam a favor dos Mandalorianos. O que não é normal. Os Mandalorianos, eles no geral são contra os Jedi. Tem até um preconceito contra os Jedi que estão ajudando os Mandalorianos, né? Mas nesse caso, esse aqui é o líder dos Jedi que estão ajudando os Mandalorianos. Eles pedem ajuda ao Zen Carrick e à frota que ele estava, com que também tinha esse general. Eles falaram, tipo assim, a gente não vai eliminar vocês, a gente vai prender vocês, e o que a gente quer é a ajuda de vocês pra gente se infiltrar na República, algo do tipo. Então, e a ideia dele era que a República era corrupta, ela tinha que cair, etc. Ele não era exatamente um Sith. Então, basicamente aqui o Zeno vai falar, né? Recentemente nos movemos pra cá de Dantooine. Eu me movi pra cá de Dantooine, e aí ele foi drafted, que é basicamente, ele foi chamado de reservista, né? Ele é reservista, ele foi chamado pra ir pra guerra e ele aceitou, né? E ele fala, né? Eu poderia só ter ficado no meu novo apartamento em Coruscant, né? Com a minha mina. Mas ele escolheu ir pra guerra, né? E é interessante que no final dessa história, a gente vê que ninguém sabia da família dele, do Zane Carrick, que era relativamente grande. E ele tava ali. Ele falou que iria visitar a família dele fora, ou em algum lugar. Quando ele chega, ele abre mão da glória. Basicamente vai ajudar a salvar a República nesse contexto, né? Vamos aqui com mais calma, né? Então, Zane inicialmente se propõe a ajudar Mandalor, né? Seja o que for, eu vou, não precisa se preocupar, eu vou fazer acontecer, né? Essa imagem aqui é bem interessante. As HQs do Star Wars são outro nível, por sinal, né? Então, eles iam. Ele tá falando aqui, a gente vai ajudar vocês. Então, pelo que parecia, pelo que eu entendia, meio que eu não conseguia saber se o Zen ele queria ajudar os Mandalorianos ou a República. Mas o que ele queria, principalmente, é que não tivesse guerra. Ele queria ao máximo
Ele presenciou muito das HQs anteriores, né? Da Velha República. Ele presenciou muito da Guerra Mandaloriana, do começo da Guerra Mandaloriana, né? Pessoas sendo massacradas, áreas sendo destruídas e tal. Então ele tem essa questão de ódio contra a guerra, né? Que é muito bom, né? Então ele queria que o máximo de baixas, o mínimo de baixas possíveis acontecesse em Faida, né? Então, aí ele fala aqui, né? Me deixe avisar meu povo que você vai atacar e tal. E o cara diz não, né? Dene, você é decente e tal, mas ainda sou Mandaloriano e tal. Enfim, começa a tentar buscar ajuda de Mandalorianos ali pra um plano que o Zane tinha. E o plano do Case, que era o líder desses caras Jedi que estavam ajudando os Mandalorianos, era raptar alguns Jedi pra fazer um pequeno exército ali pra eles futuro. Seriam os Cavaleiros Mandalorianos, né? Então, o foco dele era raptar, de certa forma, o que o Jedi fazia também, né? Eu não vou entrar nisso. Tem livros que discutem isso com crítica, né? Mas enfim, eles faziam isso também. Eles queriam raptar dos Jedi, das crianças, pra treinar elas para serem agir contra a República posteriormente. É, e aí ele cita também os revanchistas, né? Os revanchistas, que tem a ver com Darth Revan, posteriormente, que ainda não era Darth, são, durante as guerras Mandalorianas, o Revan foi alguém que teve uma política diferente do Conselho Jedi. O Conselho Jedi ele diz assim, vamos ser passivos nessa guerra e ao máximo não tentar achar conflito. Eles eram mais passivos. O Revan visava mais assim, a gente tem que lutar contra esses caras. Ele até citava um massacre específico que ele presenciou, tá numa dessas HQs do Zane Carrick, que mostra o Revan nesse massacre e que os Mandalorianos não poderiam ser perdoados por isso, né? Então, os revanchistas eram um grupo que ele queria uma política militar é, mais, como posso dizer, agressiva e que eventualmente é bem sucedida em destruir os Mandalorianos na Batalha de Malachor. Então, batalha. Tudo isso aqui é fácil, tá, gente? Se for citar todas as batalhas que tem no Star Wars, vai ficar 10 horas aqui. Toda a lore do Star Wars é muita coisa. Só que isso daqui entra em conflito com o canon, tá? Da Disney. Porque o canon da Disney você tem Malachor 5. E esse lugar não deveria existir no Legends, porque essa batalha foi em Malachor 4, né? Malachor 4 foi destruída. Posteriormente, eles criaram a ideia de Malachor 5, né? Tem um templo Sith ali, que aparece no Star Wars Rebels, né? Mas não existe no Legends, né? Mas essa batalha aí que o Revan participou, aí tem uma hora que ele perde a memória. Então, acontece vários bagulho louco. Depois ele vira Sith. Mas nesse evento, o Darth Revan, ele liga uma máquina que destrói basicamente a maior parte da frota mandaloriana. Também cria Darth Nihilus, né? Também é criado. Sith que engole planetas. É tipo... Tem um cara na Marvel que faz isso que eu esqueci. Enfim. E o objetivo de Zane, né? Nosso povo, o seu povo diz que a família é mais que sangue. Você tem sido isso pra mim. Eu vou parar o case, né? Mas não vou te trair, né? Então, aí ele fala uma frase aqui mandaloriana, né? Eu não vou arriscar esse tá? Porque tem a língua mandaloriana, tá? É sintética. E agora o Zane tem um objetivo, né? Que ele sempre teve desde o começo. Que é basicamente impedir o case. Ele vai dizer aqui, a república é corrupta, seus guerreiros são covardes e blá blá blá. De certa forma, isso aqui é uma mudança do pensamento revanchista, né? Porque basicamente, se o Darth Revan ele buscava terminar a Guerra Mandaloriana, que ainda não estava terminada, através de uma posição mais agressiva, ele queria até ir contra a República agora, né? Então, ele vai dizer que apoiar a República não é nada mais do que tradição, né? E de certa forma ele não tá errado. O Case aqui, ele não está errado. O problema são os meios que ele está usando. De forma maquiavélica, de certa forma, né? Embora eu tenha recentemente visto que alguns não. Você leu Maquiavel
fora do O Príncipe, né, parece que a opinião dele não é tanto a que eles normalmente pregam, né, mas no geral, o pensamento maquiavélico é que os fins justificam os meios, eh, só que tem um contexto disso, né, não é exatamente isso que Maquiavel realmente teve intenção de falar, exatamente, mas se a gente pegar fora do contexto do que ele disse, apenas a frase, né, os fins justificam os meios, você tem a questão de moralidade, né. Então, você fazer algo imoral, então os fins não justificam os meios. Você está fazendo algo imoral no processo que faz os seus meios se tornarem um fim maligno, né, de certa forma, né. Então, esse é o ponto em si, né. Calma aí. E aí, você vê a questão da competência militar de Morbius, né, que é o tal general aqui, que o Zane vai basicamente dar um esculacho no maluco. Então, só porque sua mãe é senadora e seu pai é zilionário, né, eh, você acha que as pessoas têm que te seguir e tals. E no começo ele era totalmente otário com o Zane, né. O Zane seria um Jedi, ele não sabia, se não me engano. Mas basicamente, o Zane põe ele, esculacha ele, mas no fim o cara muda, né. Então é um personagem que ele muda conforme a história vai mudando. Qual era o plano de Zane? Eles estão numa nave, que foi capturada pelos esses Jedis Mandalorianos, com a ajuda do Zane, um Dreadnought, que é uma nave forte pra cacete. E ele basicamente finge que ele tem Jedi Brain Fever, que é basicamente uma doença, que é chamada de verme de Joanoses, e é muito contagiosa, né. Só que era mentira. E aí ele consegue tomar a nave dessa forma. Porque os caras, eles abandonaram a nave, né, porque basicamente estava, entre aspas, contaminado, e aí eles tomam a nave. E foi muito bem feito, né, não é uma coisa tosca, assim, não foi feita de forma tosca. E aí tem o ataque de Dantooine, que os caras começam a pegar os Jedi, né, criança, e aí aqui tá o Casey falando: "Não, a gente vai treinar vocês, a gente vai tirar vocês desse sistema corrupto que é a república", totalmente imoral, né. E aí o o Morbius, né, que é o general, ele se infiltra com a roupa de Mandalorianos, né, só que meio que a forma de ele se comportar meio que pegou que ele era um cara falso, né, que ele não era o Mandaloriano em si, porque foi uma forma simples, assim, de um movimento ali expressivo que o Casey já viu que era uma emboscada, né. Aí tem uma treta, né, e aí basicamente vai ter um Mandaloriano aqui falando contra o Casey, né. Depois do que a gente viu que o Zenny fez em Parjai e os outros chefes fizeram com Jedi, isso é mais problemático do que vale a pena, né. Todos os guerreiros roubando aquelas cápsulas de escape estão sumindo, e aí basicamente é contra eles, né. E ainda mais que ele estava envolvendo crianças e tal, então estava basicamente dizendo que ele mesmo tem filhos, né. Ele disse que ele tá nessa guerra pelos filhos dele, sendo dos Mandalorianos, né. Ele mesmo diz, né, o que o Case estava fazendo era simplesmente tão imoral que a gente não vai te ajudar mais. Estava envolvendo crianças, né, caso rápido de crianças, né, cara. Então basicamente ele age contra o Case, no fim o Case é preso, né, só que ele foi a julgamento. Então aqui tá ele lá todo pá, né, mas ele foi preso, né, e, foi julgado no Senado, né. O Morbius, de forma bem, assim, pomposa, né, e merecida também, no final ele ajudou. Ele recebe aí honras, né, da república, né, teve uma ele também é famoso, né, da família é famosa, né, ele recebeu medalhas e tals, teve o julgamento, o cara começa a falar mano, o cara falou por 9 horas contra a república, né, isso que é democracia, né, o cara teve espaço por 9 horas pra falar contra a república, e dos caras deixaram, né, tudo bem, né, mas enfim. Tem que deixar falar mesmo, liberdade de expressão mesmo, deixa o cara maluco falar e todo mundo vê que ele é idiota, né.
Só que o Zane, ele poderia estar aqui. Ele fez mais que o Morbius. Ele fez mais que todo mundo. O Zane basicamente salvou todo mundo. E ele já era conhecido como alguém que tava, né? Fez coisas no passado, né? Em eventos anteriores. Ele chega, né? De uma treta sinistra. Encontra com a mina dele. Com os amigos dele. Que é a Jerael, no caso aqui. E aí que é esquisito, né? Ninguém sabia que ele estava no meio da guerra. E quase morreu várias vezes. E, cara, é muito interessante isso. Porque simplesmente o cara literalmente não buscou nenhuma glória nesse evento, né? Mas você teve. Esse daqui é um evento muito importante nas guerras mandalorianas, basicamente. O que culminou no fim dela foi a ação do Revan, né? É a parte mais importante. Mas essa daqui foi um dos eventos relevantes aí do Zane, né? Então, a gente tá chegando mais perto das reformas de Russã, né? Agora é um pouco mais depois desses eventos aí das guerras mandalorianas que aconteceram nessa data, né? Então a gente tava nessa data aqui anteriormente. Agora a gente vai um pouquinho mais pra frente. Então, agora é o Star Wars The Old Republic, Blood of the Empire e Treaty of Peace, que são eventos que também estão no jogo do Star Wars, do MMORPG. Eu vou ser bem rápido aqui. Você tem um cara chamado Tenebkel, ele é um Sith. Ainda não exatamente, mas ele é do Império Eterno. E basicamente ele vai ser o meio que o protagonista do começo dessa história. Então, aí você tem uma mina que ele tem que capturar chamada Exile Crash. Se ele capturar, ele vai ter aumentar de patente, né? Então, ela era discípula do imperador, do Darth Vitiate. Os, entre aspas, filhos que vão ser criados por ele, né? Então, basicamente, a ideia é pegar ela, né? Aí você tem também uma passagem sobre o sistema helênico, né? Sobre, na órbita aqui, que você tem várias colônias. Aí você tem questões, lugares de transação para mineradores e coisa do tipo, né? Você tem é, uma economia rolando ali. E aqui você tem acho que é Teneb, né? Teneb Kel, né? Não é com M, né? Mas enfim. Com N. Que ele vai buscar informação sobre essa mina, né? Sobre essa mina Sif e tal. Ele tem que capturar. Ele eventualmente começa a enfrentar ela. E ele começa a citar o código Sif, né? Mas enfim. Basicamente ele não consegue pegar ela. E ela começa a citar isso, né? Os filhos do Darth Vader, né? Que seriam pessoas que seriam discípulos extremamente próximos que seriam criados por ele. E vai ser algo que vai acontecer no jogo, né? Tem aqueles dois filhos, dois moleques carecas e tal, que eles lutam contra o outro, né? Eventualmente. Bem interessante. Um tenta atacar o Imperador, por sinal. O Imperador sendo esse, né? Esse é o Darth Vader. Ele é basicamente imortal, né? Ele, ele fugiu da queda do Império Sith em 5000 BBY pra Droid Monkas. É um mundo Sith. Não é Korriban, tá? Que é onde nasceram os Sith. E aí ele recriou o Império Sith de lá, né? Eventualmente. Esses são os dois filhos dele. Então isso tem a ver com o que ela tava falando naquela parte do quadrinho. Eles vão ser generais extremamente fortes aí pra liderar os exércitos. Eventualmente, um desses, se eu não me engano, é esse. Trai o pai, e aí o outro luta contra ele e ganha, né? Tô nessa cena aqui, por sinal. Olha aqui, ó. No fundo, ó. Eu nem tinha percebido. No fundo tá aqui ele atacando o pai, ó. Pra ver a silhueta dele aqui, ó. Com um sabre de luz amarelo. Ele atacar o pai. E é legal que ele nem se mexe. Porque o filho dele. Outro filho protege ele. Também tem a filha, né? Eu esqueci o nome dela, mas ela também aparece, ela é citada nesse quadrinho, se eu não me engano. E ela, no começo, né? Na infância, extremamente forte, né? Mas estilo patricinha da vida, né? Mas extremamente forte. Depois ela fica extremamente dark, né? Parece que virou gótica pra mim. É a Violet, que é o nome dela. Ela é extremamente forte, né? Treinada desde a infância e tal.
também muito importante na história do Star Wars The Old Republic, né? Então, eventualmente, aí você tem uma cena do Tenebris matando um Padawan, que mostra que ele é todo mal e tal. Aí tem um servo dele chamado Rullis. Aí você tem um objetivo do Crash, né? É, ela fala que não, o Imperador fez o Forte, eu vou destruir os seus servos e os seus holocrons. E eu queria que também isso indicava ela, a Valen, e esses dois moleques também, se não me engano. É a minha interpretação, posso estar errada do que ela queria fazer, né? Porque, basicamente, o VT8 iria exercer controle mental sobre essas crianças. Os filhos, de certa forma. Então, ela tinha meio que um ódio do Imperador. Ela fala isso aqui. A razão do que ela estava fazendo isso. Que ele tem um controle mental aí sobre seus aprendizes. Aí fala sobre é, milhares de escravos que eles faziam, né? Então, por isso que o Império era mal, né? Os Impérios sempre são malignos, né? Então, eles sempre são os vilões, mais do que a República. A República pode ser corrupta, pode ser tudo que é. Pode ser no fim uma aristocracia, mas no fim ela é melhor que o Sith, né? Isso é óbvio, né? De todos os problemas da República, os Sith são os piores. E aí no fim, o cara ataca seu próprio servo e tal. Ele vira um Sith no fim, né? Ele vira o Darth Thanaton, né? Esse cara aqui. Darth Thanaton. Ele não vira um mocinho. Eu pensei que era Zenny Carey, por sinal. Eu não vi essas imagens. Aí tem outra, a segunda parte dessa série, que é o Threat of Peace, ou Ameaça à Paz. Muito bom, por sinal. Eu vou seguir aqui o mais rápido possível. Eu vou falar que décadas de guerra entre a República Galáctica e o Império Sith é, fizeram. Fragmentaram a galáxia, né? E os Sith tinham controle do Outer Rim. E aí. Mas seus esforços para penetrar os mundos Core não foi bem sucedido, né? Aí você tem o saque de Coruscant, que eles vão basicamente atacar Coruscant e oferecer um tratado de paz, né? Eles vão matar um monte de Jedi. Imagina, tipo, os caras atacam um país, vamos supor, e obrigam a assinar tratado de paz. Ó, se vocês não querem mais isso daqui, assina tratado de paz e tal. Era o plano do Darth Vader. Darth Magus não queria isso, né? Mas basicamente uma delegação imperial vai pra Alderaan, que depois vai ser destruída pelo Palpatine posteriormente, pra propor um tratado de paz. E aí, no Senado, tem essa conversa, né? Dos caras falando, cara, vocês são idiotas de fazer um tratado com o Sith, né? É, tipo, como assim, cara? Vocês estão considerando realmente fazer um tratado? Os caras nos atacaram. Eles podem atacar nós novamente. Esse é o Império Sith, eles não são bonzinhos. Mas os caras falam, tipo assim, cara, você tem outra ideia, né? Pô, a gente não consegue lutar contra eles e tal. É. E aí você tem pessoas importantes nisso, né? Eu acho que o nome delas vai ser citado posteriormente. Então, aqui, ó, um Sith falando, né? Nós viemos em paz, Jedi, né? Ela fala aqui, né? Você espera que nós acreditemos nisso, né? E aí, é... aí ele diz, não, agora você não tem escolha, né? Colocando Coruscant como hostage é tipo, você pega, vende alguém, eu esqueci o termo em português, cara. Eu sei o termo em inglês, o significado, mas não lembro em português. Eles pegaram Coruscant e fizeram tipo uma chantagem com Coruscant, de certa forma. E o ponto que os termos desse acordo, desse tratado, eram favoráveis mais ao Império, né? Então, no fim, foi feito esse tratado. Então, é isso que o tratado significa. Até aqueles que suportaram a República devem lembrar que negócios vêm antes, né? Aí, normalmente falando, né? Se ela tinha uma escolha, né? Então, é aqui dizendo, né? Nós não temos escolha, né? Nós tivemos que assinar esse tratado e não deixar o Sith destruir Coruscant. Eles estavam salvando a si mesmos no fim, né? Só que os membros da República estavam falando, cara, vocês estão nos abandonando, né? Porque faz esse tratado e muitos lugares podem ser atacados eventualmente por Sith, sim.
o a república poder fazer nada, né, porque é um tratado de paz, você não pode atacar. Então o saque de Coruscant e o subsequente tratado de paz acontece em 3653 BBY, ok? E aí, é um cessar-fogo. E aí tem uma série de vídeos no próprio site do SWTOR, que é essa MMORPG da Lucasfilmes, da LucasArts, acho, no termo. E aqui é o tratado, dá pra ver que você confiaria nesse cara? Eu não. Olha a cara desse maluco, né? Você confiaria nesse cara? Então eles fazem o cessar-fogo, teve uma divisão cora política, da parte que seria dos Siths e parte da República, né? Então você não poderia ultrapassar isso daí e tal. Obviamente, o Darth Malgus começou a ver isso como ilógico, né? Porque ele queria que no conflito você gerava a evolução da sociedade, né? Quando o Imperador foi contra o conflito, ele achou esquisito. Ele até pensou em ir contra o Imperador eventualmente. O livro Deceived, do Pausa Kempis, fala sobre essa ideia, da filosofia, interpretação da filosofia Sith por parte do Darth Malgus, né? Que é um carecão bem forte. Que tava no saco de Coruscant, por exemplo. Alto escalão ali no Império. Então, eles estão falando aqui, só pra reconstruir o Tempo Jedi, a gente nem vai ter recursos pra. A gente tem que focar em reconstruir o Tempo Jedi, a gente nem vai ter recursos pra ganhar, né? Então, é, um dia o tempo será reconstruído, né? Então, o tempo foi destruído, cara. Então, a República tava em maus lençóis, né? E aqui começou a correr ataques, né? E ninguém sabia quem foi. A questão é, os Sith estão atacando ou são a própria República, né? Pessoas dentro da República. E a questão é, como que você quebra um tratado de paz? Atacando, né? Não importa que lado atacar, alguém vai interpretar disso de forma errada, né? E aí o cara fala aqui, não, seu tratado de paz está se quebrando, senador, né? Então, aconteceu um ataque específico e é, ninguém sabia quem tinha sido realizado, né? A questão era, foi o Império ou foi alguém da República que tá fazendo um complô aí, né? Então, a visão é que, eventualmente, esse tratado é ruim, né? Então, esse tratado não vai é, durar muito, né? Nós estamos aqui pra lutar e tal. Enfim. E a gente vê, eventualmente, que não foram os Siths, provavelmente. Então, né, também, nesse lugar, nós temos desilusões. Nós estamos sob desilusões desse tratado de paz. Então, a verdade é que ambos os lados sabiam que não era uma paz que iria durar por muito tempo, né? Tem, por exemplo, o Darth Angral, que é um cara muito forte aí nesse contexto, que é citado no livro do Darth Bane, né? Aqui, ó, eu negociei o tratado, né? Como você poderia pensar que eu ordenei o seu ataque? Né? Um Sith dizendo, né? É. Aí ele fala que por causa que eu capturei o Mestre Jedi no seu nome, né? Capitão Silva, enfim, o ponto é que não sabia quem era culpado, né? É que a questão, né? Será que foram os Jedi que foram culpados, né? Aí, aqui, nós sabíamos que os Jedi não poderiam aceitar a paz, né? Nós sabíamos que o tratado ia revelar sua hipocrisia, né? Seu ódio, né? Então, realmente foram os Jedi que tinham preparado o ataque, né? E esses Siths começam a lutar com os Jedi ali. O ponto é que o tratado não é violado nessa época, só posteriormente. Mas foi talvez uma das quase violações do tratado que ocorreram de forma bem sucedida. Ah, tem a última parte, que é a The Lost Suns. Tem a Darth Max, que parece forte pra caramba, por exemplo. E aí, isso aqui ocorre 2 anos antes do Tratado de Paz acabar. Então, foi acabar em 3.641 BBY, né? Então, aqui tem um ex-mestre, né, que ele perdeu a memória, por exemplo. E tem um espião, né, que também vai ser o protagonista dessa história. Também tem outra história com ele nos livros, né, da Velha República. Então, um espião muito James Bond da vida, por sinal, né? Porque vai falar, né? O tratado beneficiou apenas os Siths, né? O Império emergiu do além da galáxia, né? E tornou a Era de Ouro da República em cinzas, né? E aí eles começaram a subjugar vários planetas, e começar a ter mais poder. O Tratado de Paz só visava
a dar tempo para o Império se fortalecer seu domínio, né. Então, o Imperador e seu Dark Council, que eu já expliquei na última aula, né, começou a pegar vários mundos e, além de escravidão, eles pegavam energia e materiais dos mesmos e faziam uma armada monstruosa, né. E estavam construindo uma arma extremamente forte. E a ideia dessa desses quadrinhos aqui, dessa parte, que é chamada de The Lost Suns. E aqui as concessões que os tratados deu aos Cifras, né, os benefícios. Então, ao longo das concessões demandadas, eram de 7 sistemas planetários ao longo da galáxia, sistemas quase inabitados, que não tinham nenhum valor estratégico. Então os Cifras falaram: "Ó, a gente quer esses planetas, é parte do tratado, senão a gente ataca vocês", né. Então, eles aceitaram, né. E a questão é, o que estava acontecendo ali, né? A República poderia investigar ali, né, o que estava acontecendo. Então um cara chamado Teron Shan, que é esse cara aqui, que é o espião, e um Jedi chamado Nigani Zo, que perdeu a memória, que era o mestre Jedi por sinal, mas perdeu a memória. Começa a assassinar ele. É, eles que vão ser uns caras que vão investigar essa questão. Tem uma mina também que participa. E especificamente no sistema Vesla, né? Então Zo diz que o nosso tratado de paz com o Império Sith era, estava amarrado em uma só coisa, né? 7 sistemas estelares que a República cedeu. Ou seja, tudo se voltava a algo que o Império Sith queria. Esses 7 sistemas planetários. A questão é, pra quê? É isso que eles queriam investigar. E parte disso no sistema Vesla, né? Então, eles foram ali com caráter investigativo. E aqui é onde fica o sistema Vesla, né? Basicamente nessa região. Tem esses planetas aqui. E eles foram pra Vesla, né? E eles acharam esse troço aqui, né? Poderia ser útil pra eles, né? E aí, isso aqui era o que eles usaram pra fazer essa espionagem, né? Então aí aqui explica como funciona nesse sci-fi aqui, né? É um sistema de reconhecimento de alta periculosidade, né? Feito pela doutora Godeira, né? Enfim, é um telescópio. Eles poderiam fazer uma espionagem aí. Então, basicamente, essa era a ideia, né? E o próprio o Shan aqui era espião, né? Então, aí eles descobrem realmente algo importante, né? Que armas gravitacionais do Império em vez da 3, né? Essa era a mina que tava com eles. Eles estão falando aqui, né? É Vesla 3 na órbita, né? Tem alguma coisa ao redor, né? Eles viram que tinha ali uma máquina ali diferente, né? Nem é muito citado no Star Wars. E, cara, esse daqui é literalmente o que é chamado de esfera de Dyson, né? Que é uma proposta. Tem mais a ver com ficção, né? De que você tem uma estrela e você coloca. é, Pode ser até placas solares, de certa forma. Células solares espalhadas nessas placas ao redor de uma estrela para pegar a energia dela. O que faria uma forma de sustentável de energia mais eficiente, né? Por exemplo, vamos supor que é ficção, tá? No geral. No momento é só teórico. Mas foi escrito por um cara chamado Freeman Dyson, que é um físico muito famoso. Basicamente a ideia dele era que você tinha essas placas solares específicas ao redor de uma estrela e você conseguisse ter energia, praticamente quase, entre aspas, de graça, num nível tão grande que seria uma economia de energia pós-escassez, em que resolveria o problema de energia do mundo em relação a custo. Não seria tão, assim, disponível quanto o ar, né? Provavelmente um custo para você gerar uma Dyson Sphere em todo o Sol e trazer para a Terra e manter isso é, seria astronômico, né? Então acho que o custo-benefício, o custo-oportunidade, mesmo se fosse possível, não daria. Mas basicamente a ideia que o Império Sith estava construindo era uma Dyson Sphere. Que é muito similar à tecnologia Hakatan. Eles tinham uma Star Forge, que era basicamente essa ideia. Você pega energia de estrelas para fazer armamento bélico de forma mais eficiente. Você precisa de energia para isso.
E agora eles precisam decidir o que a gente vai fazer com essa informação, né? Nós temos a informação aqui, e agora a gente tem que usar ela de forma eficiente, né? Só que eles foram descobertos, né? Então eles viram que alguém tava investigando eles, né? E aí eles são presos, né? E aí o cara explica como funciona, né? Então, sabe, vai falar sobre a Darth Manx, né? Inspirada por designs antigos, né? Principalmente isso daqui é provavelmente uma referência ao Império Hakatan, né? É, basicamente, a ideia é você ser uma sanguessuga de uma estrela. Então você pegar a energia de uma estrela, nesse caso, para razões de formatar uma armada bélica de forma mais eficiente. Então é uma Dyson Sphere, literalmente. 6 mais estão sob construção, estamos aumentando o número. É estranho, né? Porque ele tá falando pro espião. Ele tá capturado, né? Claro. Toda a ideia, né? Não é uma coisa que você deveria falar, né? De repente o cara escapa. Então isso permitiria recursos infinitos pro Império fazer o que ele quiser, né? Então tem aqui energia suficiente para uma civilização. E você está usando para construir armas, né? Isso daí poderia ser usado para, economicamente, favorecer diversos sistemas planetários, né? Poderia ser uma tecnologia boa, que está sendo usada para o mal, né? É tipo energia nuclear, sabe? Energia nuclear pode ser usada para o mal e para o bem. Então, eu quis trazer um artigo específico na Nature, né, que fala sobre Dyson Sphere. Obviamente, é conceitos de ficção científica, mas esse artigo aproxima esse termo de uma forma mais acadêmica. Não exatamente seja possível, né? Para atingir esse objetivo, é necessário criar um novo tipo de evaporador que possa gerar convecção, que é uma questão termodinâmica, por si só, e aproveitar essa convecção autogerada para aumentar a evaporação solar. Então você tem um sistema de evaporação, pega essa energia e transforma num sistema termodinâmico que vai gerar energia. Então, inspirado na Dyson Sphere, uma mega estrutura hipotética, né? É hipotética, que orbita uma estrela para coletar essa energia, uma série de evaporadores semelhantes à esfera de Dyson foram projetados. É uma ideia hipotética que realizaria uma Dyson Sphere, né? Então você tem aqui a parte hipotética, né? De você ter esses, como se fossem sistemas, né? É, placas, né? Ficariam ao redor da estrela. E aqui você teria o evaporador, né? Então você pegaria a termodinâmica gerada ali para gerar um sistema de evaporação que teria, por razões físicas, convecção na termodinâmica, em que isso geraria energia em joules, né? Em trabalho, e poderia ser reutilizada. Obviamente não com 100% de eficiência, vai ter um- uma taxa de erro em relação a isso, termodinâmica, mas no geral é isso. Aí ele fez um exemplo, né, com 3D, aquelas impressoras 3D de como seria a arquitetura disso, né? E até geometricamente como funcionaria as partes termodinâmicas que iam coletar informação vinda da estrela, né? Tem aqui até uma imagem que mostra isso. De novo, é hipotético, mas eu quis trazer isso porque é interessante, né? Ele vai dizer, além disso, os evaporadores solares requerem excelente desempenho de absorção de luz para captar luz solar, compondo de energia. Portanto, uma camada de hidrogel fototérmico composta de óxido de grafeno, ou grafeno, se não usar nem. Outras coisas como fibra de celulose e alginato de sódio revestida na superfície, né? Então ele tá dotado todo o contexto de como seria construído isso, né? Na prática, né? Então é só um exemplo da pesquisa associada na vida real, né? Associada a uma coisa hipotética pode ser encontrado em obras de ficção científica, né? Que é a Dyson Sphere. Mas no momento é hipotético. Mas é interessante, né? Porque de repente alguém que escreva ficção científica use esse artigo, por exemplo, como base para criar algo na ficção científica. E realmente funciona, né? As taxas energéticas deles eram extremamente altas, né? Tá mostrando aqui. Para um espião preso, né? Não é muito bom fazer isso. Que aí que eles estavam realmente usando essa energia para forma mais rápida e eficiente produzir armas. Então, realmente o custo energético para a produção bélica diminuiu com essa arma chamada Sunraiser. Então isso permitiu que eles criassem, aí, por exemplo, 3 super armas por ano. Então algo
Então, o tempo e custo para gerar isso, tem um custo monetário, foi menor, né? Basicamente, isso fazia o Império, fazia uma armada superior à República em vários aspectos. É uma Star Forge, cara. É uma Star Forge. Não sei se inferior. Então, essa paz, na verdade, significaria a destruição da República. Ele tá dizendo aqui, eu quero que você entenda. Quanto mais ter paz entre essas duas civilizações, mais o gap de poder entre nós aumenta. Se a guerra começasse hoje, você iria prender com dignidade. Talvez perderia com dignidade, né? Marte é uma questão de possibilidade. Mas seus líderes não têm estômago para conflito mais. A questão é, se esse gap, esse tratado de paz durasse mais, eventualmente se o roteiro não burlasse isso, né? Porque, assim, por regras do roteiro, provavelmente no futuro você tem outros eventos que não podem ser destruídos aqui na linha de tempo. O Império Eterno tem que perder, né? Então, isso acontece muito em Star Wars com spin-offs, né? Basicamente, o Império Eterno tem que perder. Não pode ganhar, mas enfim. A questão é que, é, se eles conseguissem tempo de paz por mais tempo, só que isso só vai durar apenas 2 anos, ainda bem. Basicamente, os caras iam ficar fortões no nível que a República não poderia lidar com ele, né? Então a ideia agora nem é mais do grupo, né? Tinha sido preso. Nem mais falar pra República do Sunraiser. É destruir. Então, ele tá falando aqui, ó. A gente precisa destruir, cara, porque senão isso lascou pra geral. Claro, a mina fala, né? Pô, mas tem um botão de autodestruição, né? É tipo, é Phineas e Ferb, né? Tem um botão de autodestruição, mas enfim. Aí nos dito é que o Tyrion Shan é filho de uma Jedi chamada Satellite Chan. Então, ele vai falar aqui, ó, né? Eu sou filho da mestre Satella Chan, quem você lutou, né? Não, que lutou contra você em Renvar. Eu fui treinado por um cara chamado Ninguém Voa, que é aquele velhinho. Ela vai falar isso pra ele, enfim. Isso aqui fala mais sobre o background dele, né? Desse espião aí da República. E foi ela que lutou contra o Darth Baras, né? No HQ anterior. Então essa mina que a gente viu anteriormente era a mãe dele. Só que mais nova, né? Aqui já é depois dos eventos, né? É, depois dos eventos. Aí ele consegue fugir e tal. E aí tá falando que ele basicamente começou a dar as informações que ele obteve ali pra República. Eu tô falando aqui, você viu os arquivos sobre Darth Angral, mas isso é uma faca bem na, no estômago do tratado, né? Talvez você tenha é, começado uma guerra inteira. Teron, né? Que é o nome dele. Então, essa informação, na verdade, poderia ocasionar uma guerra. Basicamente, ele tinha informação de que o Império, eventualmente, iria ficar mais forte que a República, e a ideia do Tratado de Paz era realmente ficar mais forte. Nesse meio tempo atacar. Então, não é um tratado de paz. É um tratado de, gente, espera um pouco, a gente tá ficando mais forte pra destruir vocês completamente. Então, por isso que o tratado demora. Em 2 anos já é acabado, né? Já acaba. Então, aqui, a gente não chegou nas reformas de Russam, mas a gente já vai depois das Guerras Mandalorianas. Depois da Guerra Civil. E tem outros dois pra gente terminar. Sobe um panorama aqui do Ulick, né? Eu vou aqui bem rapidão. Do Ulick que é o Droma, né? Da história ali, antes desses eventos também, né? Então, o Ulick basicamente ele vira um andarilho, né? Extremamente amargo, né? Com o que ele fez quando era Sith. Aqui foi um pouco de sistema de mineração inteira, mas eu não vou pular. E ele ainda tava sem punição, né? E a mina do cara chamado Crado, né? Ela tava. Ela culpava o Ulick por ele ter morrido, né? Naquela explosão da Cron Supernova, que eu citei na última aula. E ela queria achar o Ulick, né? Pra colocar justiça pra ele. Vingança, né? Ela queria. E aí, a filha da Numa Sunrider, da Numa Sunrider, que é a Vima Sunrider, ela é novinha ainda. Ela vai tentar buscar o Ulick pra treinar com ele, né? Ela acha que ele poderia mudar, né? Ou teria mudado, né? E nesse meio tempo, mostra também uma rixa política entre o clã Reich e Doneta em Rylot, né?
mostra um panorama histórico em Rallot em relação a uma crise tribal, eh, que aconteceu na época, né. Você tem Rallot que vai ser dominado pelo Império eventualmente, né, posteriormente, com Palpatine. Mas você tem essa crise tribal, é interessante como é resolvida, né. Essa crise tribal é resolvida dessa forma, politicamente, né. Os 2 líderes, que eram um contra o outro, eles têm que se exilar e morrerem dessa forma, né, pra novos líderes nascerem e buscarem paz, né. Porque com eles vivos não ia dar merda, então eles mesmos se sacrificaram pelo bem dos clãs ali de Rallot. Enfim, interessante do ponto de vista político isso daí, né. Enfim, Bimason Rider vai até lá pra Renvar, onde estava o Ulic, mas ele tá quebrado, né, não queria treinar ela, eventualmente ele aceita treinar ela. Silvar ainda ficava bravo, porque, cara, o Ulic basicamente quase destruiu a república, cara. E o cara não foi punido, o que é estranho. Ele deveria ter sido punido, ele deveria ser preso, ele deveria. Embora ele que ajudou a república a achar o Exarchon, né. Meio que ele traiu o Exarchon, e esse é um ponto importante. De certa forma ele mudou de lado, né. Ele era do lado da república anteriormente. Muitos podiam dizer, argumentar que ele tinha sido dominado de alguma forma por aquele veneno que injetaram na perna dele pra ele ser um Sith. Embora o que pesou mais foi a sua própria consciência, mas enfim. Eventualmente ele começa a ensinar a filha da Master Rider, né, que era pra ser a esposa dele, tecnicamente, se ele não tivesse feito merda. Enquanto isso ela tá resolvendo um pepino aí político contra os mineradores, né, que eu citei anteriormente. Ela fala: todo o meu trabalho que eu tenho feito pra república é só política, né, mas eu nem tenho ajudado minha filha, né". E aí ela abandona ali seus pepinos políticos que ela tinha que resolver, pra encontrar sua filha que estava com o Ulic. E aí o Ulic, a gente vê que o Ulic provavelmente teve, eh, PSTD, né, que é, acho que é trauma pós, é uma experiência pós-trauma, uma coisa assim, depressão pós-traumática, eu acho que é o termo. Então eu acho que um psicólogo pode avaliar que o Ulic ele teve um trauma aí que ele fez com o irmão dele e tal, e arrependimento, né, que ele não conseguia mais viver de uma forma, eh, da mesma forma, ele não conseguia se perdoar, né, no caso. E ter treinado a Vilma Surrada ajudou. Aquela A Silvar, que queria matar o Ulrich de todo jeito, porque ela tinha, ele basicamente era um Sith, que ela culpava pelo Crado ter morrido, né. Tecnicamente ele deu a ordem para o Crado, com a Lema, fazer a Cron Supernova acontecer, né, então a culpa é dele também. Ela perdoa ele, a filha dele obviamente dela, né, obviamente, não é filha dele, né, seria adotiva. Obviamente, ele foi como um pai pra ela, né, de certa forma, nesse tempo, ele teve com ele em Renvar. E a Vilma Rider, a Nomi Rider perdoa ele, né. Cara, tantas as vezes que ela tentou mudar ele, né, quando ele era Sith, né, várias e várias vezes, e era praticamente quase a esposa dele na época, a mina dele. E não conseguiu, né, e a culpa é dele, né, mas no fim ele pede perdão, né, então é a redenção, né. Essa série é sobre a redenção de um Sith, né, alguém que era do lado bom, virou um Sith e buscou redenção, né. Só que ele levou um tiro de um cara que levou elas até lá, né, enfim, e morre, né. Todo mundo perdoa ele, ele morre de uma forma bem, eh, por nada, de certa forma, né. Só que no fim ele consegue, fazer aquele bagulho que o Obi-Wan fez e o que o Mestre Jedi consegue fazer, né. Porque ele perdeu anteriormente acesso à força, né, mas mesmo assim ele conseguiu, se tornar um com a força, né, que é uma coisa, um conceito aí, então o Mestre Jedi consegue fazer, né, mas enfim. É uma história de redenção, né, do Ulic, né. Foi interessante, né, porque, o Ulic ele basicamente participou de um golpe de estado na república, não foi preso. Eventualmente, o mal que ele fez voltou contra ele, né, de certa forma. Mas é interessante ver essa questão, porque tem implicações políticas, né. Porque ele se tornar um Sith teve uma implicação política, militar, contra a República. Se ele não tivesse se tornado,
a ofensa da, do Craft, né? Que era o grupo que fez a golpe de Estado na República, nos 7 mundos ali iniciais, né? No sistema Teta, não teria evoluído de certa forma. Basicamente, o Ulrich ele tinha acesso aos Mandalorianos até. Então, basicamente, ele aumentou o exército do Craft contra a República. Então, basicamente, o Ulrich foi uma peça central ali para continuar aquele domínio contra a República e no seu extermínio, para quase, né? Ele liderou uma guerra contra a República. Só que ele foi essencial para acabar com a treta com o Exar Kun e ele foi perdoado finalmente, né? Mas é questão de redenção, né? É o que acontece com o Vader também. Então, é possível alguém mudar, né? Então, é uma história do Star Wars talvez mais emotiva, né? Sem tanta economia e política, eu citei apenas porque eu achei interessante. Mas que eu acho que demonstra a capacidade das HQs de Star Wars, né? De ensinarem um pouco sobre moral, né? E ética. Então é isso.